Olá meninas, meninos, vamos a mais um assunto. Hoje nós vamos falar de excreção, o que o sistema excretório faz no nosso corpo, de que maneira ele contribui para o funcionamento. Então, a gente começa dizendo o seguinte, que esse sistema excretório tem a função de retirar do organismo substâncias que sejam tóxicas ou de alguma forma prejudiciais, ou até mesmo que estejam em excesso no organismo. Então, a gente vai ter um conjunto de vários órgãos. Nós temos, por exemplo, o fígado, nós temos, por exemplo, os pulmões, nós temos, por exemplo, a pele, mas o que trabalha com maior intensidade, aquele que a gente precisa ter uma maior atenção, é o conjunto de órgãos formado pelos rins e as outras estruturas, que a gente chama de sistema urinário. Bom, esse sistema urinário, então, ele é composto pelos rins, são 2 rins, um par de rins, saindo dos rins 2 tubos, um tubo de cada rim, os ureteres, a bexiga, que é única, onde fica armazenado, e a uretra também é um canal por onde a urina vai sair do organismo. Nessa urina, a gente vai eliminar, então, uma série de substâncias que podem, de alguma forma, ser prejudiciais. Então, aqui nós temos um desenho representativo do sistema urinário. Então, você vê ali rins, ureteres, bexiga e uretra. O caminho que vai ser feito pela urina até sair do organismo. Essa urina, então, ela é produzida no interior dos rins e ao longo das outras estruturas, esse líquido vai sendo encaminhado até sair do organismo. Essa urina, então, é uma solução, na verdade é água, em sua maior parte, e mais outras substâncias. Entre essas substâncias, a gente destaca a ureia, que é a principal substância que precisa ser eliminada. Temos também o ácido úrico, outra substância necessariamente eliminada, e numa urina comum também uma certa quantidade de sais minerais, podendo também existir outras substâncias, mas só em casos especiais. Essas substâncias podem ser, por exemplo, a glicose, no caso de pessoas diabéticas que não estejam em tratamento adequado, pode haver glicose na urina, e alguns hormônios, dependendo também da situação, caso esses hormônios estejam em quantidade muito grande no organismo, podem também ser encontrados na urina. Esse desenho é para a gente ter uma ideia de coloração de urina e de suas variedades, de suas variações. Então, a urina ela deve ser amarela clara, podendo também ter um amarelo um pouco mais forte, uma coloração de um amarelo um pouco mais forte. Quando a coloração vai para outras tonalidades, para o âmbar, para o marrom, para o vermelho, isso já vai indicar algum problema, alguma situação que precisa ser investigada mais profundamente. Não é normal ter urina que não seja amarelo claro ou um amarelo um pouco mais forte. Pode até ser transparente, dependendo da quantidade de água, mas normalmente amarelo claro ou então amarelo um pouco mais forte. A urina é produzida especificamente nos néfrons, que são estruturas encontradas dentro dos rins, e nessa estrutura a gente vai observar as fases de produção da urina. Esse néfron, ele é formado por algumas partes específicas, a cápsula de Bowman, que é uma estrutura em forma de taça. No interior da cápsula de Bowman tem um novelo de vasos sanguíneos, que é o glomérulo, e depois nós observamos os túbulos renais. O túbulo proximal, a alça de Henle, e o túbulo distal. Essa é a estrutura do néfron. O ducto coletor, ou tubo coletor, é o local onde a urina já pronta é lançada. Então, a urina é produzida ao longo do néfron. Já pronta é lançada, então, no ducto coletor. A gente divide a formação da urina em 2 partes. Primeiro, a filtração. Mas o que é a filtração?
Como o glomérulo é formado por vasos sanguíneos enovelados, a gente percebe que naquela altura, uma parte do plasma que é a parte líquida do sangue, vai extravasar, vai sair. Sai do interior dos vasos sanguíneos, sai do glomérulo e cai, então, na cápsula de Bowman. Esse líquido, então, que agora passa a se chamar filtrado glomerular, vai percorrer os túbulos renais. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o processo da filtração, saída de parte do plasma do interior dos vasos sanguíneos, caindo, então, no fundo da cápsula de Bowman. Esse líquido, ele tem toda a composição do plasma, além de água, ureia, ácido úrico, sais, também outros nutrientes importantes. Na segunda parte, a gente vai ver a reabsorção. A reabsorção é o retorno de substâncias úteis para o sangue. Então, ao longo dos túbulos renais, nós vamos perceber o retorno. Substâncias como, por exemplo, glicose, de pessoas normais. Aminoácidos, outros nutrientes, vitaminas, vão ser jogadas de volta para o interior dos vasos sanguíneos ao longo dos túbulos renais. A substância também que volta em grande quantidade, a maior parte, é a água. Então, no final, a gente vai perceber as substâncias que precisam ser eliminadas, ureia, fundamentalmente ácido úrico, sais minerais também, e água, que serve como carreador. Então, a urina comum, a urina normal, é composta de água, ureia, ácido úrico e uma certa quantidade de sais minerais. Aqui, o esquema de retorno de substâncias úteis, lembrando que no interior da cápsula de Bowman vai haver a filtração e ao longo dos túbulos renais as substâncias úteis vão voltando. A água em maior quantidade e os outros nutrientes e outras substâncias importantes. No caso específico da água, esse retorno é controlado por um hormônio, o hormônio antidiurético, e o papel desse hormônio é promover justamente o retorno da água. Então a gente diz o seguinte, que quanto mais hormônio antidiurético tiver, maior vai ser o retorno da água para o interior dos vasos sanguíneos. Então, esse mecanismo ele é controlado, regulado por outros sistemas do nosso organismo, como o sistema nervoso e, claro, o sistema hormonal. Aqui a gente observa que o hormônio antidiurético, o ADH, ele é jogado no sangue por uma glândulazinha chamada hipófise, especificamente a neurohipófise, e age sobre os rins, abre no interior dos rins para promover esse retorno. Então, o hormônio antidiurético está relacionado com a quantidade de urina que a gente produz. Quanto mais hormônio antidiurético, menos urina a gente produz. E o mecanismo, ele funciona assim. Quando uma pessoa bebe pouca água, o organismo percebe isso. O organismo percebe que a pessoa está com uma taxa de água abaixo da ideal. O que vai acontecer? O organismo, então, envia ordens lá para a neurohipófise para que ela possa jogar mais hormônio antidiurético no sangue. Então, quanto menos água a gente bebe, mais hormônio antidiurético é jogado no sangue. Quanto mais hormônio antidiurético no sangue, mais água volta para o organismo, para o interior dos vasos sanguíneos. Se volta mais água para o interior dos vasos sanguíneos, sai menos água na urina. Então, quando a pessoa bebe pouca água, ela vai produzir uma urina menos volumosa, em menor quantidade, e mais concentrada. A coloração vai se tornar um amarelo um pouco mais forte. Então, também, quando a gente produz uma urina que é um amarelo um pouco mais forte, a gente percebe isso, é sinal que a gente está bebendo menos água do que o ideal. E o contrário, né? Quando a gente bebe grande quantidade de água, e essa grande, na verdade, não é o excesso, é a quantidade que a gente precisa beber. A pessoa precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia para manter a taxa normal. Quando a gente bebe muita água, a gente produz menos hormônio antidiurético. Menos hormônio antidiurético, menos água volta para a gente. E a quantidade que não volta é a que vai ser na urina. Então, a pessoa que bebe bastante água, ela produz mais urina e uma urina menos concentrada, que é aquela tonalidade de um amarelo fraco.
Então aqui a gente tem esse esqueminha também para mostrar, tá? A relação entre carência de água ou excesso de água. A gente bebe pouca água ou a gente bebe bastante água. Então quando a gente bebe menos água, a reabsorção de água aumenta, volta mais água para o organismo, a gente produz menos urina. Quando a gente bebe bastante água, a reabsorção de água diminui, volta menos água para o organismo, consequentemente, a gente produz um volume de urina maior. Outra coisa que influencia na produção de urina é a ingestão de bebidas alcoólicas. Vamos pensar na cerveja. Então, quando uma pessoa bebe cerveja, lembra que cerveja é uma bebida alcoólica, o álcool presente na cerveja vai diminuir a produção do hormônio antidiurético. E a gente já viu, né? Quanto menos hormônio antidiurético a gente produz, mais água vai ser eliminada na urina. Então, uma produção de menor quantidade de hormônio antidiurético também, né, no caso aqui, influenciada pelo álcool, vai fazer com que a gente produza uma quantidade maior de urina. Então, essa relação é uma relação também importante, porque quando a pessoa bebe um excesso de bebida alcoólica, um excesso, por exemplo, de cerveja, ela vai produzir uma quantidade muito maior de urina do que a normal. A nível de comparação, se duas pessoas bebem a mesma quantidade de líquido, sendo que, por exemplo, uma pessoa bebe 1 litro de cerveja, outra bebe 1 litro de álcool, apesar de ser a mesma quantidade de líquido, quem bebeu 1 litro de bebida alcoólica, no caso a cerveja, vai produzir mais urina. Só que isso pode ser um problema. Dependendo da quantidade, pode acontecer uma desidratação. A pessoa pode perder água além do que deveria. Se a pessoa bebe demais, então a gente vai perceber que ela perde mais água do que o normal durante a produção da urina. Bom, aqui é um esqueminha mostrando a pessoa que bebe bebida não alcoólica, né? Nesse aqui, bebida não alcoólica. Repara que a quantidade de água que volta para a corrente sanguínea, né? Repara nessa quantidade de água que volta para a corrente sanguínea, uma boa quantidade, por influência da ação do hormônio antidiurético. Agora, quando a pessoa ela bebe bebida alcoólica, volta menos água para a corrente sanguínea. Consequentemente, vai ter mais água na urina. A pessoa vai perder, então, uma quantidade maior de água. Isso acaba causando aquilo que a gente chama de ressaca. É a pessoa que bebe uma quantidade um pouco maior de bebida alcoólica, por exemplo, a cerveja. No dia seguinte, pode acontecer que ela acorde com muita sede, a ressaca. E essa sede excessiva ocorre justamente pela perda excessiva de água. A pessoa perdeu muita água e agora, no dia seguinte, vai precisar repor essa quantidade de água. Por isso a pessoa sente uma sede excessiva e tende a ingerir grandes quantidades, um grande volume de água para poder fazer essa reposição de água perdida. Lembrando, meninas, meninos, que os vídeos estão no canal, né? Você pode acessar mesmo fora do Facebook. Você não precisa entrar no Facebook, entra direto no canal, você pode assistir mais de uma vez, caso você acha necessário. Então, a gente, semana que vem, volta, temos um próximo vídeo, e lembrando sempre que ainda precisamos nos cuidar muito. A pandemia está em vias de acabar, mas, por enquanto, ainda precisamos manter todos os cuidados. Então, uma boa semana, tudo de bom para vocês.